Olá, alunos! Se você está estudando para concursos públicos, já deve saber que dominar a língua portuguesa é um desafio essencial. Entre os temas mais solicitados, sinônimos e antonímos são fundamentais, aparecendo em questões de vocabulário, interpretação e reescrita. Mas você já parou para pensar como uma única palavra pode mudar completamente o sentido de uma frase? Neste conteúdo, vamos explorar juntos como identificar essas relações semânticas, entender os tipos de sinônimos e antonímos e aplicar esse conhecimento de forma prática. O objetivo é transformar essa parte do seu estudo em algo mais ágil e seguro, garantindo que você arraste nas questões. Vamos começar? Claro! Vamos começar contextualizando. Sinônimos e antonímos são pilares da língua portuguesa, especialmente em concursos públicos, onde aparecem em questões de vocabulário e interpretação. Hoje focaremos nos sinônimos, palavras que compartilham significados semelhantes ou iguais, permitindo substituição sem alterar o sentido da frase. Por exemplo, grande e imenso são sinônimos em contextos específicos. Entender essa relação ajuda a resolver exercícios de reescrita ou escolha de palavras. Existem tipos de sinônimos como os exatos, com significados idênticos, e os aproximados, semelhantes, mas com nuances. A chave é identificar o contexto da frase para escolher a melhor opção. No final, revisaremos os principais pontos para fixar o conteúdo. Lembre-se: dominar sinônimos é um passo essencial para acertar questões de língua portuguesa. Bem-vindos, estudantes! Em concursos, dominar sinônimos é essencial para acertar substituições de palavras sem alterar o sentido textual. Hoje vamos organizar essas categorias de forma clara e direta. Primeiro, os sinônimos perfeitos ou absolutos permitem troca livre em qualquer contexto. Exemplos: início dividido por princípio, crepúsculo dividido por anoitecer, auxílio dividido por socorro. Em seguida, os imperfeitos ou contextuais compartilham significado, mas exigem cuidado contextual. Alegre e feliz, por exemplo, não são sempre intercambiáveis. O primeiro indica disposição momentânea, o segundo, um estado mais duradouro. Já os sinônimos frequentes aparecem juntos comumente, como direito e dever, ou amor e paixão. Por fim, os ocasionais podem ser usados no mesmo contexto esporadicamente, como amigo e colega. Compreender essas nuances eleva o desempenho nas provas. Em resumo, conhecer perfeitos, imperfeitos, frequentes e ocasionais é fundamental para o sucesso em questões de linguagem. Bem-vindo de volta! Hoje continuamos nossa revisão de gramática focando nos antonímos, um conceito essencial nas provas de concurso. Vamos explorar as diferentes classificações dos antonímos que aparecem nesses testes, entendendo como cada tipo se manifesta nas questões. Veremos como os pares de palavras de sentidos opostos podem ser absolutos, relacionais ou baseados em graus, e aprenderemos a identificá-los com precisão, sempre lendo a frase com atenção para escolher o significado correto. Esses padrões são frequentemente cobrados, exigindo que o candidato perceba o contexto e selecione a alternativa que melhor se encaixa. Ao dominar essas categorias, você aumentará suas chances de acertar as questões de antonímos. Em resumo, revisamos os principais tipos de antonímos e como eles se apresentam nas provas. Vamos entender como os antonímos são classificados segundo o sentido que apresentam. Primeiro, os antonímos de sentido oposto são pares que expressam significados totalmente inversos, como claro-escuro, quente-frio, vida-morte. Em seguida, temos os antonímos de sentido contrário, que não são exatamente opostos, mas ainda assim contrastam, como bom-ruim, bonito-feio, grande-pequeno. Por fim, os antonímos prefixais surgem quando adicionamos um prefixo negativo ou de sentido oposto à palavra original, como lícito-ilícito, feliz-infeliz, paciente-impacientente. Em resumo, esses três tipos ajudam a identificar rapidamente a relação de contrariedade nas palavras e facilitam a escolha correta em exercícios de vocabulário. Olá, alunos! Hoje vamos aprender sobre os prefixos vezes em vezes, vezes em, vezes e vezes e o vezes, que servem para negar o significado das palavras. Vamos começar com o vezes em vezes, usado antes das letras B, P e M. Exemplos: vezes possível dividido por impossível vezes, vezes moral dividido por imoral vezes e vezes moderado dividido por imoderado vezes. Cuidado com erros comuns como vezes bilhete dividido por bilhete vezes, isso está errado. A forma correta é vezes bilhete dividido por bilhete vezes? Não existe essa palavra. O correto seria usar vezes impossível vezes ou vezes inútil vezes, dependendo do contexto. Agora vamos aos exemplos reais.
vezes ativo dividido por inativo vezes sensível dividido por insensível vezes direto dividido por indireto vezes e vezes frequente dividido por infrequente vezes. E não podemos esquecer do vezes ir, vezes antes de vezes r vezes, como em vezes responsável dividido por irresponsável vezes e do vezes il, vezes antes de vezes l vezes, como em vezes legal dividido por ilegal vezes. Esses prefixos mudam o sentido das palavras e são muito usados no dia a dia. Lembram-se dos prefixos vezes em vezes e vezes il vezes, e como eles ajudam a formar antonimos. Vamos explorar como os prefixos des, anti e dis formam antonimos com exemplos claros. Começamos com des, que inverte o sentido de palavras como conteúdo dividido por desconteúdo, ou agradável dividido por desagradável. É diferente de in, que também cria antonimos, mas com nuances. Em seguida, anti é usado em termos como social dividido por antissocial, indicando oposição direta. Por fim, di aparece em concordar dividido por discordar, mas não em favorável dividido por desfavorável, que usa in. É importante não confundir com dissonância, que é uma palavra independente. Esses prefixos ajudam a enriquecer o vocabulário, desde que usados corretamente. Lembre-se, cada prefixo tem regras específicas. A prática com exemplos reais é a chave para dominar seu uso. A micro-recapitulação de anti e dis são prefixos que formam antonimos, mas cada um tem aplicações distintas. Pratique com exemplos para não errar. Pessoal, agora que já entendemos a ideia de negação, vamos organizar esses prefixos na prática, porque a escolha deles não é aleatória, ela obedece ao som da letra seguinte. Observem, usamos in antes de consoantes como vezes c, d, f, s, t vezes, por isso vezes ativo vezes vira vezes inativo vezes direto vezes vira vezes indireto vezes e vezes sensível vezes insensível vezes. Mas se a palavra começa com b, p ou m, o vezes n vezes se adapta e vira im, vezes impossível vezes imoral vezes imperfeito vezes. Antes de r, o vezes n vezes vira r também, e r como em vezes irregular vezes e vezes irresponsável vezes. E antes de l, o vezes n vezes vira l, e l vezes ilegal vezes ilícito vezes. Temos ainda o des, que é bem versátil e não sofre essa assimilação. Vezes descontente vezes desleal vezes desonesto vezes, atenção, a base é vezes honesto vezes não honesto. E o anti, que indica oposição forte, vezes antissocial vezes antidemocrático vezes antipatriota vezes. Resumindo, o prefixo muda a forma, vezes in, ir e o vezes para combinar com a letra inicial da palavra e facilitar a pronúncia. Hoje vamos explorar como os prefixos podem criar significados opostos, uma ferramenta útil para ampliar o vocabulário. Começamos com o prefixo dis, que geralmente significa não ou oposto, como em vezes discordar vezes contente dividido por descontente vezes e vezes leal dividido por desleal vezes. Observe que formas como disharmonioso não são padrão. O par correto é vezes harmonioso dividido por desarmônico vezes, onde a segunda parte é uma palavra separada, não um prefixo. Em seguida, o prefixo i aparece em vezes ativo dividido por inativo vezes direto dividido por indireto vezes e vezes consciente dividido por inconsciente vezes, enquanto em forma vezes possível dividido por impossível vezes e vezes moral dividido por imoral vezes. O prefixo ir gera vezes regular dividido por irregular vezes e vezes responsável dividido por irresponsável vezes. Por fim, il cria vezes legal dividido por ilegal vezes e vezes lícito dividido por ilícito vezes. Lembre-se, aprender esses pares antonimos requer memorização, e a tabela acima resume os prefixos mais comuns e seus exemplos corretos. Para entender como formamos palavras com sentidos opostos, precisamos dominar o uso dos prefixos. Vamos lá! O prefixo anti indica oposição direta, como em antidemocrático. O dis aparece em verbos e adjetivos, como em discordar. Já o des é o nosso campeão da versatilidade. Agora preste atenção na regra de ouro para os prefixos derivados do in. Usamos in antes de consoantes que não sejam b, p, m, l, r, e m, antes de b, p, m, e r antes de r, e l antes de l. Em provas, o que cai é justamente saber qual prefixo encaixar conforme a letra inicial da palavra. Para aprofundar essas relações de sentido, imagine um triângulo semântico, que nos ajuda a visualizar a conexão entre sinônimos e antonimos.
Em resumo, memorize as regras dos prefixos in, im, ir e il e lembre-se de que o des é o mais comum, enquanto o anti e o dis marcam a oposição. A relação entre palavras é um dos pilares para compreender o funcionamento da linguagem. Hoje vamos explorar como sinônimos e antônimos se conectam, mas também destacar uma armadilha comum em provas, a homonímia. Palavras como vezes manga vezes fruta e vezes manga vezes parte da roupa compartilham forma e pronúncia, mas significados completamente diferentes. Elas não são sinônimos ou antônimos, embora muitos candidatos as confundam. Essa confusão surge porque o contexto define o sentido. Em provas, é essencial observar as palavras ao redor para evitar erros. Lembre-se, homonímias não são sinônimas nem antônimas, mas podem parecer parecidas. Assim, a atenção ao contexto e a distinção entre classes de palavras é fundamental para acertar questões de concurso. A dominação sobre a polissemia é essencial para quem prepara-se para provas de seleção. Muitas vezes confundimos homônimas com polissemas, mas aqui focamos no fato de que uma mesma grafia pode ter significados distintos, como cabo, que indica extremidade ou graduação militar. O desafio principal em concursos é a substituição de palavras nessas frases, mantendo a coerência do texto. Portanto, o contexto é o guia indispensável para escolher a alternativa correta sem alterar o sentido pretendido. Assim, aprendemos que identificar o sentido preciso e substituir adequadamente garante a precisão na resposta. Olá, pessoal! Hoje vamos desvendar um dos segredos para acertar questões de substituição de palavras, aquele momento que pode gerar muita dúvida. A pergunta é: qual palavra pode substituir enfático? Vamos analisar as opções juntos. A primeira opção é vago. Não é essa. Porque vago é o oposto, o antônimo de enfático. A segunda opção é incisivo. E aqui temos um sim. Enfático e incisivo são sinônimos, ambos indicam algo firme, direto, categorético. As outras opções, como tímido, envolvente ou desinteressado, não funcionam porque têm sentidos diferentes ou opostos. A dica de ouro, que é fundamental, é a seguinte: ao fazer a substituição, leia a frase inteira com a nova palavra. Se o sentido for mantido e a frase continue coerente, você marcará a questão com segurança. Agora vamos aos erros comuns. Um erro muito frequente é confundir um sinônimo com uma palavra que só pertence ao mesmo universo ou campo semântico. Por exemplo, mesa, cadeira e guarda-chuva são todos objetos de mobiliário, mas não são sinônimos um do outro. Outro erro clássico é justamente marcar um antônimo em vez de um sinônimo. Fique atento a isso. Resumindo, sinônimo é palavra de mesmo significado, não apenas de mesmo tema. E sempre leia a frase para testar a substituição. Hoje vamos explorar como entender o sentido das palavras em contextos diferentes e a formação de antônimos com prefixos. Primeiro, sempre leia o enunciado com cuidado. A pergunta pede sinônimo ou antônimo. Essa atenção evita erros. Por exemplo, a palavra claro pode significar luminoso óbvio ou transparente dependendo do contexto. Em seguida, confira a regra dos prefixos, in antes de b, pm, como em vezes impossível vezes e o antes de l, vezes ilegal vezes ir antes de r, vezes irregular vezes e nos demais casos, vezes inútil vezes. Pratique identificando contextos e aplicando as regras fonéticas para formar palavras corretas. Lembre-se, contexto e pronúncia são fundamentais para evitar confusão. Para quem quer dominar sinônimos e antônimos, a chave está na prática constante e na organização das palavras. Primeiro, crie mapas mentais. Escreva a palavra central e circule sinônimos e antônimos ao redor, criando conexões visuais que facilitam a lembrança. Em seguida, estude por temas, agrupando as palavras em categorias como sentimentos, qualidades ou profissões, o que traz ordem ao vocabulário. A leitura de jornais, revistas e livros de qualidade amplia o léxico de forma natural. Ao encontrar termos novos, anote-os e procure seus opostos e equivalentes. Use flashcards com a palavra de um lado e seus sinônimos dividido por antônimos do outro, revisando diariamente. Por fim, resolva provas anteriores para aplicar o conhecimento em contextos reais. Em resumo, mapas mentais, agrupamento temático, leitura ampla, flashcards e prática em provas são os pilares da memorização. Agora que já entendemos a teoria, vamos para a parte mais importante de qualquer estudo, a prática com questões reais de concursos. Não basta apenas ler, você precisa analisar cada alternativa e entender o porquê de cada erro. Vamos à primeira questão. O comando pede antônimos, ou seja, palavras com sentidos opostos. Nas alternativas A, B, D e E,
temos pares de sinônimos, como aumento e crescimento. Já na alternativa C, temos luz e trevas. Se a luz ilumina, as trevas escondem na escuridão, portanto são antônimos. Na segunda questão, o desafio é encontrar o antônimo de lícito. Aqui o segredo está na regra de formação de palavras. Para formar o oposto, utilizamos o prefixo de negação -il, que é aplicado antes de palavras iniciadas pela letra L. Assim, o correto é ilícito. Note que as outras opções não existem ou não seguem essa regra gramatical. Em resumo, para acertar, busque o sentido oposto e atenção às regras de prefixos. Hoje vamos analisar uma questão sobre sinônimos e antônimos, com foco em palavras como efêmero e incansável. Primeiro, observe a frase: o prazer da vitória é efêmero. A palavra efêmero indica algo temporário, breve. Entre as opções, passageiro é a única que mantém esse sentido, enquanto as demais são antônimos, como perene ou eterno. Em seguida, a segunda questão pede substituir incansável por infatigável, que significa alguém que não cansa, mantendo a ideia de persistência. Para resolver essas questões, lembre-se, leia o enunciado com atenção, identifique se busca sinônimo ou antônimo, e avalie o contexto da frase. Essa estratégia ajuda a evitar erros e a escolher a alternativa correta com segurança. Hoje vamos fechar nosso estudo sobre sinônimos e antônimos com uma conclusão muito importante. Dominar essas palavras não é só para passar em concursos, é para se comunicar melhor e entender a língua com mais profundidade. Vamos relembrar as dicas finais. Primeiro, elimine alternativas obviamente erradas. Se pedem um sinônimo, afaste os antônimos e vice-versa. Depois, faça a substituição mental e coloque a palavra escolhida no lugar e leia a frase inteira para ver se o sentido continua igual. E se houver dúvida, use a lógica. Quando pedirem um antônimo, prefira alternativas com prefixos conhecidos como in-indes ou anti. Lembre-se, o contexto é tudo. Uma palavra isolada pode ter vários significados. É a frase que define o sentido exato. Estude com constância, pratique com provas anteriores e nunca subestime a força do contexto. Bons estudos e bons concursos! Parabéns pelo seu empenho neste estudo. Você está pronto para enfrentar questões de sinônimos e antônimos com confiança. Continue praticando com o Quiz Concursos. Essa prática fixa o conhecimento e aumenta suas chances de sucesso nos concursos. Boa sorte e bons estudos!